Há cerca de 500 anos antes de Cristo, na cidade grega de Síbaris, aconteceu um concurso culinário. O vencedor seria o único permitido a preparar aquele prato durante o período de 1 ano. E esse é o registro mais antigo do que hoje a gente conhece por patente. Calma, não tá no vídeo errado. Depois da vinheta eu te explico. E aí galera, espero que vocês estejam bem. Que confusão é essa? O vídeo é sobre Hollywood e eu comecei falando sobre patente? Confia em mim, eu sei, parece bizarro, mas olha só. Bem, a gente já viu no vídeo sobre o início do cinema que a gente liga os irmãos Lumière à invenção de um equipamento capaz de registrar os momentos em movimento. Mas obviamente eles não eram os únicos que estavam elaborando uma engenhoca para tornar isso possível, né? Um dos inventores que melhor saiu nessa foi Thomas Edison com a criação do cinetoscópio em 1891, antes mesmo dos irmãos franceses. A invenção era uma caixa com imagens filmadas dentro dela. Por conta disso, New Jersey, mais especificamente a cidade de Fort Lee, foi o berço da indústria cinematográfica dos Estados Unidos. Edison foi quem começou a comercializar o cinema com a sua empresa Black Maria. Enquanto isso, outros estados tentavam se firmar na indústria, como Flórida, Illinois, especificamente a cidade de Chicago, Texas e, é claro, a Califórnia, que é a que mais mostrava sinais de progresso. Isso tem muito a ver com as questões climáticas. Na Flórida, por exemplo, os furacões da região desmotivavam possíveis investidores. Já a Califórnia tinha um clima perfeito, característica essa que é exaltada em várias obras até hoje. Mas antes da gente falar sobre o desenvolvimento de Hollywood, vamos voltar naquele assunto de patente. Edison realizou mais de 1000 patentes, inclusive invenções em que a maior parte do trabalho foi feito por algum dos seus empregados, incluindo o cinetoscópio. Entre suas patentes estão presentes várias tecnologias usadas para criar um filme e também a construção de salas para exibição. Ele usou esse currículo todo para convencer detentores de outras patentes a formar uma nova associação, da qual, claro, ele mesmo seria o líder. Assim surgiu a Motion Picture Patent Company, responsável por estabelecer junto a Edison um monopólio do audiovisual. Até mesmo Eastman Kodak, fundador da Kodak, quem diria, fazia parte dessa associação. Como o Eastman detinha a patente referente aos rolos de filme, só quem tinha ligação com a associação que conseguia comprar. A MPPC controlava tudo que era ligado ao cinema, chegando até a forçar o licenciamento com distribuidores e teatros, assim escolhendo quem ia exibir e onde que ia exibir o filme. Ou seja, naquela época, se você quisesse se envolver com cinema, você tinha que ter alguma ligação com a Motion Picture Patent Company. E quem não era membro da associação, mas insistia na área, levava uma coça judicial do Edison, que não media esforços para combater qualquer um que ousasse produzir sem a bênção da sua associação. Coisa querida. Ah, mas a patente é dele, então ele tá certo. Ah, como o nosso Tominhas é justo e honesto, não é mesmo? Que nada, o cara era sujo. Às vezes essa costa não era só judicial. Edison chegou a contratar capangas ligados à máfia para ter certeza que ninguém ia passar a perna nem nele e nem na Motion Picture. Em 1902, Edison mandou seus capangas subornarem o dono de um teatro de Londres só para ele adquirir, ilegalmente, diga-se de passagem, uma cópia do clássico Viagem à Lua de Georges Méliès, filme esse que a gente já mencionou no nosso vídeo sobre o início do cinema. Sabe quanto ele pagou por essa cópia? 10.000 francos. Parece burrice pagar tanto, né? Mas vamos lembrar que naquela época não era tão fácil adquirir essas cópias. Sem falar que nesse caso a gente tá falando de um filme europeu e não norte-americano. Olha, se tivesse uma competição entre Thomas Edison e Jack Sparrow para ver quem é mais pirata, Jack Sparrow sairia correndo, chorando, pedindo colo pra mãe. Na Europa, a pirataria já tava num grau preocupante, ainda mais pra uma indústria que recém tava engatinhando. Teve outro cara que havia pirateado esse mesmo filme, Viagem à Lua, e tentou vender essa cópia pirata pro próprio Méliès. Ah, vou te contar, viu? Edison fez tanta cópia que ele varreu o Méliès do mercado norte-americano. Tudo isso para fazer valer os seus 10.000 francos, né? E, obviamente, ganhar bem mais. E como ele era o líder da Motion Picture Patent Company, tudo que girava em torno de cinema estava embaixo da sua asinha. Mas vamos lembrar que a indústria da Califórnia já estava se firmando. Uma boa parte dos cineastas independentes preferia ir para a costa oeste do país. O clima, que a gente já mencionou aqui, já era um ponto bem positivo considerando as agendas de gravações. Mas ficar o mais longe possível de Thomas Edison era a melhor parte. Seria mais difícil que os juízes da região dessem tanta atenção para as reclamações de Edison e ainda mais difícil que ele mandasse capangas atravessar o país só para dar uma surra em alguém que ousou trabalhar com cinema sem a bênção da Motion Picture.
Dessa forma, a Costa Leste acabou se empobrecendo na área do cinema, e aqueles que quebraram por causa do Edison acabaram investindo em outra arte: o teatro. Por conta disso, as produções de peças ficaram ainda maiores e tudo que veio a seguir resultou no nascimento da Broadway. Hollywood não foi sequer considerada município até 1903, e só em 1910 que o Conselho Municipal estabeleceu a sua união com Los Angeles. Isso aconteceu para que Hollywood tivesse acesso ao sistema de esgoto de LA e também ao abastecimento de água. No mesmo ano de 1910, o desgraçado do David Griffith, para quem não entendeu por que eu chamei ele de desgraçado, vai no vídeo sobre o impacto do cinema, vale a pena, se tornou o primeiro cineasta a gravar um filme na região, o curta chamado In Old California. Mais louco é que nessa época Hollywood tinha até proibido salas de exibição de filmes. No ano seguinte, em 1911, nasceria o primeiro estúdio de cinema de Hollywood, Nestor Motion Pictures Company. E em 1912 a indústria cresceria ainda mais, com o surgimento de outros estúdios como a Paramount, Warner Bros., RKO e Columbia. Na década de 20, Hollywood já era a quinta maior indústria cinematográfica do país. Em 1923 foi colocado nas montanhas de Hollywood um grande letreiro que dizia Hollywood Land. Que nem isso aqui, só que com land. O propósito era anunciar um projeto imobiliário, mas anos depois, em 1949, retiraram land do letreiro e mantiveram apenas Hollywood para se referir apenas ao distrito e cortar qualquer ligação com o empreendimento. 20 anos antes do letreiro perder land, em 1929 acontecia a primeira cerimônia de entrega do Oscar, que é até hoje a maior premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos. Já na década de 30, os estúdios começaram a se envolver com o processo de produção, distribuição, exibição, e isso permitiu que cerca de 600 filmes passassem a ser produzidos todo ano. E foi nesse período que Los Angeles passou a ser considerada a capital do cinema norte-americano. Décadas depois, em 1960, é inaugurada a Calçada da Fama em Hollywood, prestando homenagem a vários colaboradores de várias áreas dentro da indústria do entretenimento. No início do século XXI, foi inaugurado o Dolby Theatre, que desde então é a casa da cerimônia de entrega dos Oscars. E agora, depois de passar um vídeo inteiro falando vários fatos sobre o surgimento de Hollywood, eu vou resumir para vocês como ela se tornou a capital do cinema. Tudo em nome da pirataria. O pessoal fugiu das patentes de Thomas Edison para a costa oeste para que fosse mais viável produzir filmes sem ter um lunático ganancioso enchendo o saco. O Edison já era um pirata, mas ele provou do próprio remédio quando a indústria californiana explodiu. E por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado. Eu não paguei esse mico todo em vão, pelo menos deixa um likezinho aí. Quem tiver sugestão para outros vídeos, deixa aí nos comentários. Sigam a Raccoon nas redes e continuem nos acompanhando que logo logo tem mais. Valeu e tchau!